Olá, gente! Nossa, que felicidade estar aqui em mais um episódio com vocês. Eu vou começar hoje falando totalmente diferente do que eu estou acostumada a iniciar aqui, né, os episódios com vocês. Bom, primeiro, antes de tudo, já quero agradecer o carinho de vocês, a atenção, né, assim, disponibilidade de vocês ficarem aqui ouvindo. Muita gente fala que gosta de escutar podcast enquanto está ali à toa, dirigindo, lavando louça. Então, assim, fico muito feliz com esse retorno aí de vocês, principalmente com um podcast tão específico, né, igual esse que eu criei. Então, eu tento o máximo, né, possível abranger aí assuntos da nossa cultura brasileira, né? Então, em especial, a área do patrimônio cultural da qual eu trabalho, sou uma grande admiradora e tenho trazido aqui diversos profissionais com diversos olhares, né, para o campo, e aí para a gente poder debater e criar, enfim, outros olhares, né, para o que é nosso, para o que é assim, para o que é de todo mundo, né? E também coloca aí o contexto das cidades. Comecei com Fernando de Noronha e já estou aí com ideias para poder caminhar aí por outras cidades. E hoje, gente, especificamente hoje, eu convidei uma pessoa que não tem nem como eu falar que é muito especial, porque todas que eu convido, você sabe que eu sempre falo, né? É muito especial. Mas essa pessoa em específico, eu conheci através das redes sociais, da qual eu sou uma profunda admiradora do trabalho dele. Ele que já está aí não sei quantos anos na área, atuando, estudando, dando diversos cursos aqui para a gente na área de patrimônio cultural. Eu tenho um enorme prazer de conversar hoje com Jorge Luiz Stocker. Antes de qualquer coisa, muitíssimo obrigada e seja bem-vindo. Olá, Maíra. Muito obrigado por esse convite. Para mim é um prazer conversar contigo aqui nesse projeto. Estou adorando o podcast também. Participar para mim é muito especial. Que bom, Jorge. Nossa, fico muito feliz, principalmente de você ter aceitado, né, o convite, sua disponibilidade aí. E assim, o legal, gente, é que a gente encontrou nas redes sociais, assim como outras pessoas, né, que eu já falei aqui com vocês ao longo aí do Maíra Cash, esses encontros virtuais, né? Então, é muito legal, né, Jorge, quando a gente conhece um perfil que a gente logo já se aproxima, né, e vai de encontro com o que a gente está buscando em relação a conteúdos. E o perfil do Jorge, que é o Campanário, pessoal, ele trabalha esse conteúdo, né, do patrimônio cultural de uma forma muito leve, gostosa, fácil de entender. Quer dizer, já fica aí meu convite, né, para quem está aí passeando no Instagram para já conhecer o perfil dele. E assim, Jorge, antes de eu começar a falar aqui do campanário, que a gente tem muita coisa para conversar, né? Eu quero muito saber, assim, me conta um pouco de você, assim, sua atuação profissional, você que é arquiteto e urbanista, né? Como que você foi parar, né, nessa área do patrimônio cultural e, enfim, desenvolveu esse perfil, né, sobre patrimônio cultural aí nas redes sociais, por favor. Então, foi uma longa jornada, eu acho que como a de todos que acabam se envolvendo com patrimônio cultural, mas resumidamente, eu tive muitas vivências de infância no Centro Histórico de Hamburgo Velho, que é onde eu moro hoje, né? E com a minha avó, com o meu pai. Isso é uma das questões que eu sempre me lembro, assim, que ficaram impregnadas no meu imaginário, né? Inclusive aquela coisa do pai comentar que a casa era tombada, nessa casa não pode mexer, e aquilo ficava mexia comigo, né? Eu ficava Que imaginando, como legal! assim? Como assim? E, enfim, também visitávamos, eu nunca conheci o meu avô, porque ele morreu antes de eu nascer, então a gente visitava o cemitério histórico ali também, isso também eu me lembro, assim, são lembranças de infância que marcaram bastante. E aí depois, cortando já para a adolescência, eu tive uma experiência que foi duplamente patrimonial, assim, porque foi uma viagem que eu fiz com a minha avó e com um grupo de vovôs e vovós, que por Ah, acaso não mentira, era para eu Jorge. ter ido nessa viagem, mas acabou que a minha mãe não conseguiu ir e tal. Enfim, fui eu, o único jovem, eu acho que eu tinha 15 anos. E aí, além de eu ficar convivendo com tantas pessoas de mais idade, aprendendo com a experiência deles, eu conheci muitos lugares importantes. Para mim, o mais marcante foi o Pelourinho, né, em Salvador, mas também teve Hum. Rio de Janeiro, Espírito Santo, outros lugares importantes. E aí eu volto dessa viagem, eu
saí fotografando tudo, né? Eu acho que como todo mundo quando faz turismo. Mas eu voltei para essa viagem e lembrei de por que eu nunca fotografei Hamburgo Velho, né? Que é aquele centro histórico que eu tinha as lembranças da minha infância. E aí Sim. foi meu reencontro com Hamburgo Velho, o começo da minha história com patrimônio. Muito pela fotografia no começo, Olha. e aí eu Uhum. comecei a querer entender também aquilo, então fui atrás de livros, de pessoas. E aí, corta para poucos anos depois, eu já estava envolvido até a cabeça com patrimônio, né? Eu entrei na arquitetura por conta do patrimônio, né? Especificamente, nunca tinha pensado em ser arquiteto antes de me interessar por patrimônio. E também comecei a atuar em movimentos de preservação, em entidades de defesa do patrimônio. E isso são coisas que eu carrego até hoje, né? Essa visão a partir da sociedade civil, porque o patrimônio cultural ele envolve muitas pessoas a partir de uma narrativa de órgão de preservação, né? E a Uhum. minha vivência, a minha história sempre foi fora disso, né? Sempre foi do outro lado do balcão, como eu brinco. Então, foi mais ou menos assim, em resumo, nessas pinceladas. E a Aham. atuação, para terminar, assim, a atuação em redes sociais, ela começa justamente por essa vontade de ter esses encontros, como a gente está tendo hoje aqui, de comunicar com mais pessoas, né? Porque parece, no primeiro momento, um tema tão restrito, que tem tão pouca gente conversando. E aí, já em 2009, eu lancei blogs, e depois eu tive vários blogs, páginas, até que no ano passado eu acabei concentrando os esforços todos nesse projeto que se chama o Campanário. E tem sido muito bacana justamente por isso, né? A gente consegue encontrar desafios em comum, os nossos afetos também pelo patrimônio em comum com tantas outras pessoas do Brasil inteiro e até do mundo, né? Então, é uma forma também de conseguir aprender e me envolver com o local, mas projetar isso para o global também, né? Conseguir fazer essa troca, aprender também com os outros. É uma experiência muito válida, né? É verdade, Jorge. E assim, no seu perfil, assim, do campanário, a gente vê muitas pessoas que se engajam, né? Envolvem, tiram dúvidas. Isso é muito legal, né? Assim, enquanto profissional, você lidar com tanta gente, né? É muito bacana e é também um desafio, porque em alguns momentos o algoritmo das redes é nosso grande aliado, em alguns momentos ele nos desafia muito, né? Então Verdade, é Jorge. sempre é um desafio constante manter o projeto relevante, porque tu deves saber, porque a tua página também tem se destacado bastante por isso, que não nos basta reproduzir conteúdo, né? A gente precisa criar assim um ponto de interesse, despertar um gancho ali que, enfim, a gente está concorrendo com tanta coisa, né? Esse conteúdo aparece no meio ali de entretenimento, de artistas que a pessoa gosta, dos amigos. Então, de alguma forma, a gente chega Exatamente. falando de um assunto que, num primeiro momento, poderia parecer muito chato, né? É, Eu brinco às vezes que, dependendo da nossa abordagem, é como se a gente parasse uma pessoa no meio de uma festa ali, colocasse a mão no ombro dela e dissesse: Olha, vamos falar de patrimônio? Isso seria chato pra caramba, né? Então, por isso, às vezes, a gente tem que criar conversa, né? A gente tem que narrar de alguma forma que flua como uma conversa mesmo que a gente teria com pessoas que a gente encontra, né? A gente precisa trazer o tema para uma outra forma de comunicação, né? Que não é a da academia. com certeza. E assim, ainda acrescentaria, Jorge, no seu caso, assim, dessa parte gráfica, né? Como que, se bem explorada, envolve, fica criativo, realmente dá vontade de ver o conteúdo até o final. É muito interessante, pelas postagens e pelo material todo que você trabalha, como que se aborda de uma maneira, é, como é que, não sei se seria a melhor palavra, assim, mas assim, mastigável, né? Aqui conteúdo, porque eu lembro, Jorge, quando eu comecei, que eu recebi orientação assim, se você colocar denso, ninguém vai envolver. Se você Uhum. colocar muito conteúdo, ninguém vai envolver. Aí a gente fica assim, preso, né? Você fala assim, uai, mas então você vai passar o conteúdo o quê? Pela metade? Então, né? A gente fica um pouco assim, meio sem saber direito. E é legal quando você traz também essa parte gráfica, né? No caso, dessa consideração que eu fiz, porque fica alegre, fica envolvente, fica, todo mundo quer conhecer também. Então, isso é muito legal, né? Essa forma que você trabalha, em Com cer- geral. com certeza, é uma forma de explorar a linguagem dessa rede, né?
Campanário, ele Exato. tem, claro, o Instagram hoje é o carro-chefe, porque todas as outras mídias ainda estão em testes, né, em construção. Mas no Instagram, todo o conteúdo ele é adaptado para esse ambiente, né, para que ele, de fato, dentro desse ambiente, das características dele, ele consiga expor, envolver as pessoas com esse tema. Então, é uma forma, né, de não ficar de fora, digamos assim, nessa questão Sim, do algoritmo. é, Mas isso que tu comentaste antes sobre o como abordar, né? Acho que é um dos pontos que nos desafia mais. Eu lembro desde o início do é. campanário. Quem rola assim o feed do campanário lá até o final, que ele começou em julho do ano passado, vai perceber que no começo eu não fazia muita ideia, né, de como aproveitar essa plataforma. Então eu comecei postando fotos que eu tirava em centros históricos, fotos de prédios históricos, de paisagens, e eu acompanhava de alguma provocação, alguma citação, um pedaço de poema, né? Era o que eu, num primeiro momento, estava conseguindo, assim, tatear que pudesse ser legal. E é muito difícil no começo também direcionar um público, né? Acho que esse é outro É desafio, um porque desafio. não Uhum. dá para se comunicar com todo mundo. Então a gente precisa encontrar assim algo em comum para um grande público, né? Como comunicar ao mesmo tempo para um grande público. Então Sim, foi o grande desafio no começo foi justamente isso, né? Que tipo qual formato, qual abordagem. E eu sempre procurei também não simplificar assim no sentido de reduzir a complexidade do tema, mas sim de simplificar a abordagem. Então, sempre que certo. uma foto falar mais do que uma citação de 3 páginas, essa foto vai estar ali, mas ela precisa provocar aquele pensamento crítico, né? Sim. Uhum. Concordo plenamente. E integra, né? Integra, assim, Uhum. o conteúdo. E assim, Jorge, antes, assim, né, da gente caminhar, assim, nesses assuntos, né, da abordagem da tecnologia, né, vamos dizer assim, a favor da disseminação, né, do conhecimento sobre o patrimônio cultural, você tem e também teve, claro, né, experiências enquanto profissional, né, da área. Então, eu sei que você tem uma Uhum. vasta caminhada aí e também é mestre em planejamento urbano, né, e Uhum. regional do Rio Grande do Sul. Então, você me conta um pouco, assim, dessa trajetória sua, assim, por que que você acabou indo para esse lado urbano, né, vamos dizer assim, também, macro, né, macro, de planejamento. Você acha que isso, de certa forma, te ajudou, te ajuda, né, enquanto profissional da área do patrimônio cultural? O que que você me conta? Então, acho que um bom direcionamento ele começou no final da graduação por conta de iniciação científica, que deu um teor assim de pesquisador, né, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E também pelos estágios que eu fiz, que basicamente foram em escritórios que estavam trabalhando projetos de restauração arquitetônica. Então Uhum, foram duas vias assim que se fortaleceram, né? Eu comecei a atuar e gostar muito disso. E a partir do momento em que eu me formo, isso também coincide com o momento que eu estava no auge ali de atuação com entidades de preservação do patrimônio. E hum, aí que vem essa vontade de trabalhar com política pública, política urbana, porque a gente enfrentava os problemas da cidade, né? A destruição, a projetos de revitalização que nem sempre atendiam, as questões de preservação do patrimônio, questões ambientais. E eu cheguei a atuar numa entidade que tinha uma abrangência estadual, então também viajava muito para várias cidades e conversava com esses grupos que estavam militando pela preservação do patrimônio. E aí uhum, aquilo começou a me alimentar a vontade de tanto atuar com isso nessa perspectiva urbana, quanto pesquisar mais, né? Então, o meu uhum. primeiro trabalho técnico é o inventário, por exemplo, que é um instrumento de identificação do patrimônio, né? E foi no município de Campo Bom, que é o município que eu morei boa parte da minha vida. E a Aí partir perto de Novo Hamburgo? isso é do ladinho. Faz Uhum. 2 anos que eu moro em Novo Hamburgo, né? Eu sempre morei em Campo Bom, que Ah, foi tá. a cidade dos meus pais também. E foi uma experiência bacana, foi a primeira experiência profissional que eu tive, coordenar esse inventário. E Uhum. aí vem aquele desafio, né? Eu acho, até no campanário, quando
teve o curso de inventários, eu conversei muito isso com o pessoal. Normalmente a gente pensa em patrimônio ou em fazer um inventário com ideias bem pré-concebidas, né? A gente É. imagina aquele centro histórico, aquela rua, aquele sítio histórico. E a realidade das cidades brasileiras, inclusive Campo Bom, é de uma paisagem heterogênea, com esses bens culturais de momentos muito diferentes, pulverizados pela cidade, né? Então é muito Uhum. desafiador Eu já ia te construir, perguntar como que construir é. uma, isso, Uhum. construir uma metodologia de abordagem para É. fazer essa seleção, né, e essa Uhum. identificação do que pode ser patrimonializado. E é ali que eu comecei a ler sobre paisagem, que foi o que me motivou a ir para o mestrado, né? E no Uhum. mestrado eu acabei trabalhando essa relação entre patrimônio cultural e paisagem, e, claro, em relação ao planejamento urbano, que é o tema do programa de pós-graduação. Então, Certo. nossa salada toda foi mais ou menos isso. E para completar só a questão de atuação profissional, teve um momento bem importante também, que foi a minha atuação no Conselho Estadual de Cultura, que eu ingressei em Uhum. 2018 e saí em 2020, né? Eu tive um mandato nesse conselho. Certo. E a gente fazia tanto um acompanhamento de políticas públicas nos municípios, né, a chamado de conselhos municipais ou de gestores de cultura do município, quanto a avaliação de projetos que pediam recursos via renúncia fiscal para a lei de incentivo. Então, Ah, tá. foi um Isso em momento. Novo Hamburgo, né? Não, isso no Conselho No Cam- Estadual daí, né? Ah, tá. Conselho Estadual. E Uhum. aí foi bacana, foi uma experiência que me marcou muito também. Deu uma interrompida na minha trajetória profissional, porque por questões de ética eu não atuava profissionalmente, eu estava avaliando projetos, né, de colegas lá dentro, Certo. mas Uhum. também me marcou bastante tanto pelo contato, né, com tantos conselhos municipais, com a própria Uhum. sistema de financiamento. Então, isso tudo um pouco que abastece o próprio campanário depois, né? Porque foi quando acabou a gestão do conselho, acabou o mestrado, e eu volto para esse ambiente profissional meio inóspito, né? No ano passado, em Aham. plena pandemia. E aí o campanário aparece como uma forma de retomar uma atuação, né? De conseguir também compartilhar um pouco do que eu aprendi nesse período. Sim, legal, Jorge, você falar que tanto de um lado quanto do outro, né? Quer dizer, a visão também da questão, enfim, de estar, né, numa outra posição, você vê talvez o patrimônio de uma outra forma, né? Essa questão de analisar é muito sensível, né, Jorge? Com certeza. Porque e assim, para quem não conhece, só voltar um pouquinho, para quem não conhece, nunca foi, por exemplo, que é o meu caso, que não conhece Novo Uhum. Hamburgo, como se caracteriza assim, a paisagem? Também é nessa questão também heterogênea, ou já tem um conceito Então, histórico, em enfim. geral, a paisagem é muito heterogênea, mas Novo Hamburgo tem uma característica única, que é ter um centro histórico referente ao processo de imigração alemã, urbano, né? E boa parte dos centros, Tá. dos sítios históricos ou das paisagens reconhecidas, elas são rurais, até porque essa imigração e esse processo de colonização, ele era rural, né? Eram pequenas propriedades rurais ao Uhum. longo de grandes territórios, Territórios, mas Novo Hamburgo, ele tem uma característica única, que é a formação de um aldeamento espontâneo a partir de trocas comerciais, né, um entreposto comercial, e tá. esse aldeamento espontâneo se torna Hamburgo Velho, que hoje é um bairro da cidade de Novo Hamburgo. O centro Certo. de Novo Hamburgo surge quando o trem ele chega longe, né, do antigo núcleo, e devido primeiramente a certa decadência econômica e posteriormente a movimentações da sociedade civil, esse centro histórico ele se preserva minimamente ao longo do tempo, né? Então tem uma trajetória muito bonita Entendi. aqui. Isso é algo que até me emociona e me trouxe a morar aqui, porque foi um dos movimentos mais marcantes no Brasil, que começa já nos anos 70 e se fortalece bastante nos 3 primeiros anos dos anos 80 ali, que é um Uhum. movimento de preservação do patrimônio capitaneado por um artista aqui do bairro, né? E que, enfim, faz uma série de ações, pintura de fachadas e festividades com a Que comunidade, legal. e que começou a desencadear um reconhecimento disso aqui como um centro histórico. E aí, claro, isso demorou Ah, até 2015 para sair um tombamento. então, eu ia te perguntar, como que é esse, como que caracteriza esse tombamento desse centro histórico?
Ele Ele- foi um tombamento realizado em 2015, é um tombamento Uhum, nacional. Eu uhum, acredito que ele ainda não esteja efetivamente chancelado por conta do Conselho de Fã, né, que é um dos regramentos internos, mas uhum, ele foi como um ato administrativo promulgado na época pela presidente, né? Que tem uma certo. situação bem interessante também delicada, que esse centro histórico ele foi reconhecido um pouco antes da morte desse artista que fez todas as mobilizações. Então, Como que houve chama esse essas artista, é o Jorge? Ernesto Frederico Scheffel. Inclusive, a Hum, obra dele, uhum, que está num museu que é específico da obra dele, também foi uhum, tombada pelo IFAM no mesmo ato, né? legal. E ele conseguiu receber essa notícia antes da morte dele. Então, foi Ah, meio um tombamento emergencial justamente para isso, para que ele conseguisse também entender que aquela dedicação da vida dele trouxe uma segurança, né, para aquilo que ele tanto lutou. aham. Nossa, até arrepiei. Não, eu me arrepio Aham, todo dia, nossa. porque eu moro hoje nesse centro Gente. histórico, né? Ah, você mora no centro histórico? E eu tenho um panorama aqui, uma paisagem maravilhosa na minha frente. E às vezes eu fico Nossa. olhando, eu chego a marejar meus olhos, assim, porque eu penso, gente, isso é o sonho do chefe que ainda tá aqui, né? Porque se ele não tivesse feito nada, ia ter posto de gasolina, prédio em altura, né? Ia ser outro panorama. E É, é um centro histórico, claro, que ainda tem seus problemas, está se consolidando, né? uhum. Mas que é muito encantador. E tem muitas casas, Jorge, nessa poligonal, assim, É, enfim, o arruamento ainda é de pedra, isso é bem, bem característico, assim. tem Em termos de uma paisagem, se a gente bate o olho, a gente consegue ler, assim, esse espaço? No núcleo mais importante ali do centro histórico, sim, ele ficou com um conjunto bem íntegro, né? E ele tem uma diversidade, ele tem, ainda tem edificações de técnica em Chaimel, lá do início da imigração, Ah, que é aquela estrutura de madeira, uhum, e algumas edificações ecléticas, outras Art Déco, que vão compondo ali um conjunto. Então tem uma bifurcação, um encontro de ruas que, ao redor dessa bifurcação, o conjunto ainda ele é bem íntegro. ah, E aí tá. ele vai se fragmentando porque a ocupação fora desse núcleo ela era rarefeita também, ela foi sendo preenchida depois com edificações novas. Ah, tá. Mas algo Entendi. muito interessante também é a existência de um parque, que é uma unidade de conservação ambiental, que também fica dentro desse centro histórico. Então, uma área que hoje é uma mata em recuperação, né? Uhum. Ia sido desmatado boa parte, mas ela se recupera. E são 54 hectares dentro da área urbana, né? Então Meu ele é Deus. impressionante, assim, sem Gente. nenhum paralelo em termos de projeto, mas em termos da inserção urbana, o pessoal brinca que parece o Central Park, porque a cidade está inteira ao Sim. redor e tem uma tira de mata dentro da cidade, que é contígua, né, esse centro histórico, e que o mais legal de tudo é que ela ainda corresponde a um lote de um imigrante, que era o tamanho da terra que o imigrante recebia. Gente do céu. Meu Deus. Então, estamos esperando a sua visita aqui. É, Gostaríamos muito de te receber. meu Deus, olha, já era um lugar que eu tinha muita, mas muita vontade mesmo de conhecer. Agora você falando essas dimensões, olha, gente, até assim, peço até licença aqui, viu, Jorge, para poder fazer um parênteses, porque acaba que a gente teve uma aula também, né, sobre, querendo ou não, desse recorte, né, arquitetônico que é Novo Hamburgo. Então, fica aí o convite, né, para poder conhecer. E realmente, esse tombamento nacional, né, de 2015 ele, inclusive, foi divulgado, né? Enfim, na época, e realmente teve essa ganhou esse reconhecimento, né? Mas, assim, Jorge, voltando um pouquinho, eu adorei assim mesmo essa consideração, né, sobre Novo Hamburgo, mas olha, eu fiquei com vontade da gente discutir, porque isso é uma questão que eu venho perguntando aqui, sabe, para os convidados que eu tenho recebido, né, nesses bate-papos aqui, da gente tentar, né, esclarecer um pouquinho mais o que é o patrimônio cultural. Então, assim, na sua visão, nessa sua experiência, enfim, nos seus estudos, por que ainda tem essa supervalorização, né, do que de fora, enfim, que é uma coisa ainda distante das nossas vidas? Por que ainda é difícil, assim, na sua visão, as pessoas entenderem que realmente preservar o que é nosso
guardar mesmo a nossa, enfim, a nossa identidade, a nossa memória. O que você acha, assim, que falta, assim, para nós, enquanto brasileiros, assim, que estamos, enfim, nesta vida e neste Então, momento, me neste momento da vida. parece uma problemática bem ampla, né? Que provavelmente ela não tem só uma explicação, mas eu acredito que seja uma soma de motivos que acabam afastando o Brasil do próprio reconhecimento, né, da sua riqueza, da sua diversidade cultural. Então, Sim. o que me parece bem marcante dentro disso? Eu acho que ainda tem uma visão de, como eu vou dizer, de um país dependente, subdesenvolvido, não, uma visão, não que o Brasil Uhum, precise ser isso. uhum. E a partir disso, referências positivas sempre vêm de fora. Então, Ah, as sim, pessoas gostam de olhar para concordo. fora como a referência do que importa para a humanidade, né? Como se o Brasil não importasse para a humanidade. Como se o que fosse feito aqui, isso por muito tempo foi discutido dessa forma, né? O que Sim, é feito aqui não tem relevância, tem é um relevância. arremedo de um povo meio brutalizado que estava aqui. E é Sim, horrível, né, essa abordagem, mas por incrível que pareça, ela é muito persistente. muito. Tem uma Uhum. dificuldade de estima do brasileiro em geral, né? A gente não pode generalizar, porque tem comunidades que se reconhecem, né, que tem uma Sim, autoestima muito grande com a sua própria cultura, mas em geral a gente tem esse desenraizamento. Eu acho que o processo rápido de urbanização do Brasil também contribuiu com isso, né? Porque a gente teve sim, pessoas que foram arrancadas das suas raízes culturais e é, alocadas num espaço que estava se transformando muito rapidamente, sem ter tempo também de se enraizar nesse novo território. Então, sim, são algumas questões que me parecem assim que nos ajudam a entender a possibilidade da ideia, né, de autoestima como patrimônio não ser tão presente. E por outro sim, lado, eu acho que também tem a abordagem muito monolítica que o IFAM sempre teve em termos de patrimônio, porque é uma abordagem que historicamente ela tem uma dificuldade de inserção na sociedade, porque é uma sim, abordagem que parte, né, de um ponto de vista tecnocrático, de um ponto de vista de exercício de poder do Estado, e me parece que é mais difícil, sabe? Eu percebo, assim, nos contatos com a sociedade como uma abordagem muito institucional afasta as pessoas e o quanto uma abordagem mais afetiva aproxima as pessoas. verdade. E às vezes a pessoa fica até na dúvida, assim, né, enfim, do que ela quis dizer, né? Uhum. Ou por que que não pode fazer, né? Quer dizer, a gente fala muito da educação, né, patrimonial, enfim, daria outro Claro. podcast a gente falar isso, né? Mas, assim, só Só, tentando só complementar. para, só que agora eu fiquei pensando assim, algo que eu acho muito importante também. Uhum, Eu acho que a comunidade ela não sente que a sua memória é valorizada em geral, porque a política de preservação ela tende a ir pro passado mais remoto, né? Ela sim, tende que, e eu estou aqui afirmando que isso é importante também, tanto que eu trabalho com isso. Mas me parece que as pessoas elas não se sentem contempladas porque não é a memória delas, não é a vida delas, não é é aquilo que engraçado, está isso também presente penso. nelas. Mas, Uhum, entretanto, elas têm memórias também, né? Tanto que a gente tem visto pelo Brasil inteiro as pessoas se mobilizando contra a demolição de um ginásio onde elas jogavam futebol quando eram pequenas. sim, Coisas assim que a gente acha tão corriqueiras, tão que parecem bobas, mas aquilo é a carga afetiva da pessoa em relação à cidade. E a partir disso ali a gente consegue puxar o patrimônio cultural. Eu sempre tenho essa impressão, sabe? sim, E o patrimônio cultural, isso é patrimônio cultural também, mas a gente consegue trazer esses bens arquitetônicos, por exemplo, mais tradicionais, ou as práticas, expressões culturais que a gente considera mais tradicionais. Porque isso vai vindo, é como se a gente puxasse um novelo de lã ali, né? Ele vai é, desenrolando, ele chega lá, porque o na território é o memória, né? mesmo, né? Aham, concordo com você. Parece que vai puxando assim na memória, né, da pessoa Não, com também. certeza. Até me, desculpa se eu estou me estendendo muito, mas eu lembro sempre, Não tá certo, não. ali por 2017, eu fui presidente do Conselho de Patrimônio de Campo Bom, né, que é esse município aqui ao lado de Novo Hamburgo. Aham, E é um município onde as coisas estavam sempre muito conflagradas, assim.
deflagradas, na verdade, né? Então, enfim, brigas homéricas ao redor de tudo que envolvesse patrimônio. E a Nossa. gente conseguiu encontrar uma forma de falar com as pessoas a partir desses ganchos mais afetivos. Então a gente fazia um encontro para discutir o Rio dos Sinos, que é o nosso rio aqui dessa região, né? E o Uhum. Rio dos Sinos, bom, todo mundo tinha alguma memória do Rio dos Sinos, e o Rio dos Sinos sempre está sendo martelado na mídia, né? Tem também uma forte vocação local para educação ambiental, então as pessoas já É. estavam sintonizadas com isso. Só que a gente chamava para falar do Rio dos Sinos e começava a desdobrar. Porque na beira do Rio dos Sinos tinha as antigas olarias. Aí tinha as Uhum. casas das antigas olarias, feitas com os tijolos. Aí tinha as casas feitas pelas olarias lá no centro da cidade. Aí tinha a rua que ligava o rio com o centro da cidade. E ao longo desse percurso tem outros bens culturais. Aí tem a receita também tradicional da cidade, que é o pão de laranja, que era uma receita, entre outras, da família da primeira olaria. E o primeiro monumento era da Gente. primeira olaria. E aí era uma coisa assim interessante porque a pessoa foi lá porque ela gostava do rio e ela segue gostando do Ah, rio de uma forma diferente, porque ela vai entender que esse rio ali também fala sobre a história do desenvolvimento urbano. sim. E aí Uhum. a gente consegue fazer essa conexão, né? Que nenhum bem é isolado. Não existe, né, nada no mundo que seja isolado em si. As coisas Sim. elas se formaram e elas têm sentido na relação entre esses diferentes bens, esses percursos. Então foi uma estratégia bacana que eu acho que eu gosto muito de falar dela, porque me parece que foi uma forma de aproximar as pessoas, sabe? E o resultado, Jorge? Você consegue resumir para gente O o que resultado deu desse processo. desse processo? Porque realmente é muito interessante mesmo esse trabalho. Fiquei curiosa de saber o resultado, assim, foi de Então, acordo com o que vocês a gente, esperavam? a gente teve um resultado muito interessante em questão de envolvimento comunitário, né? Sim, Porque aham, a gente realmente partiu de um cenário de quase ano zero, porque todas as iniciativas anteriores estavam interrompidas. E a certo. gente, infelizmente, poucos anos atrás, teve também um cenário de interrupção novamente, né? Por desmandos políticos, essa coisa toda que todo mundo está acostumado. Sim, normal. Mas ficam sementes, né? Então, a É, gente tem hoje pessoas, por exemplo, tem casos de proprietários que detestavam sua casa histórica e hoje estão lá zelando, cuidando delas, contando a história delas para todos. A gente teve também o legal. primeiro efetivo tombamento municipal que saiu no ano passado, fruto desse desdobramento todo que a gente provocou. Então, não foi colhido aquele resultado daquela magnitude que o grupo esperava, Uhum, mas teve desdobramentos, né? Isso eu acho sempre importante de lembrar. de lembrar. Esse Uhum. tombamento que saiu, por exemplo, ele vinha sendo conversado na cidade há 40 anos. Imagina uma coisa dessa. Nossa. É, e entre gestão, sai gestão, continua a mesma conversa, né? Engraçado assim, né? Sendo até um pouco irônica, mas assim, no site do IFAM, eles definem assim, né? Patrimônio cultural. É composto por monumentos, conjuntos de construções e sítios arqueológicos de fundamental importância para a memória, a identidade, a criatividade dos povos e a riqueza das culturas. É óbvio que aqui eu recortei, né, uma partezinha, porque, enfim, o Uhum. site aborda a parte de material, do arqueológico, com detalhe também. Mas pelo que a gente conversou, né, eu ouso até dizer um pouco mais, que essa abordagem fica um pouco defasada, né, da prática, né, do que você tem Então, visto, do que você tem caminhado, né? Eu então tô me errada? parece que o conceito ou o debate da política pública ele se descola em alguns momentos do debate teórico e do debate prático também, né? Uhum, Porque a política pública ela tem uma tendência a ser muito pragmática. E é, como ela emana do poder, ela também acaba influenciando muito a forma com que toda a sociedade interpreta o tema. Só que é uma forma muito fechada de entender o tema, né? sim, Quando a gente toma como ponto de partida uma definição de política pública, a gente já empobreceu o debate de partida, né? Porque a é política isso pública, aí. enfim, ela está tentando chegar pontualmente ali em algumas questões. Eu acho que essa definição de patrimônio do IFAM e da nossa política nacional, ela é ótima para descrever e categorizar bens culturais, mas não para explicar o fenômeno do patrimônio, né?
porque ela vai descrever ali quais são os tipos de bens, categorias de bens. Só que me parece que isso gera um problema que é conceitual e que é prático no dia a dia. Sim, A impressão de que esses bens que se enquadram nessa descrição ou nessas categorias se tornariam automaticamente patrimônio, porque se eu estou dizendo que, por exemplo, um monumentos, né? documento histórico, um monumento, ele é patrimônio, eu estou imaginando que automaticamente tudo que preenche esses pré-requisitos se torna patrimônio. E É, aí a gente invisibiliza a sociedade, por exemplo. Como se dá a construção social do patrimônio? Como se dá a construção de uma referência? E aí a gente empobrece muito porque a gente empobrece a defesa do patrimônio por parte da sociedade, muitas vezes, porque as pessoas elas se mobilizam mais para conquistar um decreto ou um papel que diga que aquilo é patrimônio do que conquistar um consenso coletivo, né? Conquistar o coração das pessoas, sim. aquela preservação. Porque a impressão que dá é que para ser patrimônio vale o decreto e não o coração das O pessoas, né? coração, aham, o envolvimento, né, Isso. das pessoas com E, aquele espaço, enfim. claro, e sendo que o decreto, o reconhecimento é extremamente importante, mas ele precisa acompanhar, né, refletir essa realidade. E quando a gente desperdiça toda uma energia social fazendo trabalho de órgão público, a gente É, não tem o fenômeno de construção do patrimônio, que me parece que é o que funciona de fato. Pelo menos é o que eu tenho visto nos últimos anos. sim. Um exemplo disso é o próprio Centro Histórico de Hamburgo Velho que a gente falava, né? Foi um longo processo de mobilizações, não foi um órgão de preservação que decretou. Então, se tornou uma realidade antes desse reconhecimento, né? Uhum, E o uhum, reconhecimento vem da base, da política, da viabilidade para esse sonho dessas pessoas. uhum. E depois do tombamento, Jorge, até fiquei curiosa, assim, queria ter te perguntado naquela hora, mas acabei esquecendo. A maioria das pessoas continuaram? Você falou que esse tombamento é de 2015, né? Uhum. Depois, os próprios moradores, né, continuaram, enfim, habitando esse centro histórico. Como que Então, tem ficou uma assim? característica muito própria desse centro histórico, que ele se manteve ao longo da evolução urbana aqui de Novo Hamburgo como um bairro mais secundário, com as casas de algumas famílias mais tradicionais. Uhum. E o bairro envelheceu muito nesse sentido também, no sentido Ah, social. tá. E Uhum. o tombamento, ele um pouco que coincidiu com a quase extinção dessa pequena comunidade, né? Porque sim, Uhum. tem algumas pessoas que moram nessas casas históricas, tem moradores que estão aqui, entre elas eu, entre esses moradores eu, né, Ou que você? tinha Aham. alguns prédios residenciais, algumas casas que funcionam, mas Uhum. a comunidade que tradicionalmente estava ali, ela já estava em vias de não estar mais. Hoje são muito poucas pessoas. Nesses últimos anos, algumas senhoras viúvas que moravam no bairro acabaram falecendo Uhum. e a pandemia também causou um problema bem específico, que eu acredito que tenha se repetido em outros centros históricos, de ter esvaziado bastante esse centro histórico Sim. do seu comércio, da sua vitalidade. Então, hoje, realmente, o centro histórico ele está com muitas portas fechadas. A Uhum. gente espera que tenha uma recuperação agora, isso, né? Uhum. É bacana você falar, né, dar esse exemplo prático, inclusive, pessoal, você até, eu achei muito legal se a gente trazer essas experiências do Jorge aplicadas, né, a um centro histórico, enfim, a gente está dando um exemplo aqui, né, Jorge, mais do, da cidade, né, do Novo Hamburgo, mas assim, que serve com certeza para poder refletir sobre outros centros históricos que passam, talvez não por tomamentos, né, federal, mas enfim, estadual, municipal, que talvez passam por esses problemas e que vale realmente a gente estar questionando, levantando essas questões, né, que o Jorge tão bem colocou aqui, e eu vou, Jorge, assim, ousar, né? Se você me der licença, muito assim, ousar a colocar um assunto que, inclusive, até fui bem, como é que eu posso dizer, para não ficar assim agressivo, gente, deixa eu colocar a melhor palavra aqui. Eu não fui, não vou falar assim que inicialmente não fui bem aceita. Vamos falar assim, não fui as minhas ideias não foram tão bem aceitas quando eu fui tocar no assunto da tecnologia aliada ao patrimônio cultural.
Aqui, Uhum. tecnologia se leia-se digital, enfim, social. Inclusive, o tema do meu mestrado foi esse, e eu tive muita dificuldade na banca de fazer me entender. Uhum. E vendo o seu trabalho, Jorge, vendo esses debates que você coloca nas redes sociais com um poder de voz muito grande, eu mudo um pouco o foco da nossa conversa aqui, trazendo tanto que a tecnologia pode, deve e nos auxilia, né? Nesses canais de comunicação, nessas entradas, né, mais para a sociedade, como você falou, de ficar mais próximo, e que eu adorei que você colocou dessa parte afetiva, né? A gente realmente entender o que a pessoa realmente compreende, né, como seu patrimônio. Então, se você puder falar assim muito brevemente para a gente sobre Uhum. desse seu dessa sua visão, né, de como que a tecnologia pode sim, se você concorda comigo, né, aliar essas discussões aí do patrimônio cultural. E principalmente, às vezes, até usar os exemplos, né, também que você com certeza vê no Uhum. campanário, né? Então, um dos grandes potenciais, eu diria que vai nesse sentido do que eu comentava sobre a construção social do patrimônio. Uhum, Porque o que acontece, né? Dando uma contextualizada. Falar uhum, de construção social do patrimônio é entender que o patrimônio não é obra do acaso ou de um decreto, né, de um reconhecimento técnico, mas de uma ativação de uma referência cultural como relevante para uma comunidade se relacionar com o seu passado, com a sua identidade, né? uhum, E dentro disso, se a gente for voltar e entender como esse processo aconteceu ou acontecia, ele sempre foi muito dependente de veículos que tivessem a potência de chegar em muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, o que uhum. existia? Rádio local, É jornal isso local, mesmo, jornal jornal, né? regional, jornal, né? Uhum. Impresso, né? Isso. Então, muitas Uhum. pautas, ao longo do tempo, quando a gente pesquisa, a gente vê isso. Até na minha pesquisa de mestrado ficou bem claro. Algumas pautas tinham sucesso e outras sumiram. É E isso aí a aí. gente via, bom, a pauta que teve sucesso saía todo dia no jornal, porque em algum momento algum veículo de mídia concordou com aquela pauta e passou a construir ela junto, né? Uhum. E outras pautas elas sumiram, parece que nunca existiram, porque elas não ficaram registradas, elas estão na memória ou no trauma de algumas pessoas que, enfim, lutaram, tentaram algumas questões. E Uhum. hoje, com essa possibilidade, esses instrumentos que a gente tem na nossa mão, a gente não tem um campo aberto para falar com todo mundo, mas a gente tem a possibilidade de tentar falar com todo mundo, que já é um grande avanço, né? Sim. A gente diminui a intermediação humana, digamos assim, que seria por exemplo, o diretor do jornal concordar com uma pauta, com uma forma de ver alguma questão É e, isso aí. e passar a difundir para as pessoas a partir do seu veículo. Hoje a Uhum. gente pode tentar pensar como chegar naquela pessoa de várias formas, né? Então eu posso pensar que linguagem usar, como vai atingir ela, como esse conteúdo que eu crio na minha página vai chegar lá no feed dela e como eu Uhum. vou engajar ela, envolver. Então, são desafios muito diferentes que são proporcionados apenas por a gente ter esse tipo de instrumento na mão. E aí também tem a questão de que são muitos instrumentos, né? E a gente ainda está aprendendo. Acho que especialmente o nosso segmento, esse do patrimônio, ele entra com algum atraso nessas discussões tecnológicas, né? E É isso mesmo. muitas vezes eu percebo coisas importantes também, não estou negando a importância, mas muitas vezes voltado assim para tecnologias que vão auxiliar os projetos de documentação ou de Ah, sim. projetos técnicos, que É. são questões importantes, mas nenhum projeto de restauro ou nenhum planejamento urbano, tombamento vai sair se esses bens não forem consenso da sociedade, né? Então me Uhum. parece que a gente ainda pensa pouco no potencial disso, de tornar um tema mais popular, mais aberto, mais palatável, que envolva mais as comunidades. E tem tido iniciativas, sabe, que eu percebo que muitas vezes nem assim tão intencionadas, no sentido de vamos educar as pessoas para o patrimônio, que tem dado muito certo. Então, Uhum.
O que eu tenho visto, por exemplo, eu converso com algumas pessoas aqui, como um exemplo local que tem repercussões em todos os outros municípios também. Eu converso com algumas pessoas que têm a gerência de páginas da cidade. Então, aqui em Novo Uhum. Hamburgo tem vários perfis, assim, Novo Hamburgo RS, Novo Hamburgo Cidade em Foto, coisas assim. Ah, tá. E Uhum. são páginas que estão alimentando a autoestima da cidade como patrimônio de uma forma que talvez eu não chegaria, por exemplo. Sim, Justamente assim por mostrar, porque a fotografia ou a pintura, elas são um recorte, né? Como se o artista ou o fotógrafo colocasse a mão no teu ombro e te apontasse assim, olha isso aqui. E sim. como isso tem dado um efeito muito bacana, porque tem tirado assim do anonimato algumas preciosidades, eu acho isso também muito interessante. Então tem um grande potencial, né? Se a gente souber entender como funciona e o que dá para fazer em cada uma dessas redes. Só para finalizar, um exemplo assim que até a gente pretende aprofundar no Campanário essa atuação. Nós fizemos alguns testes no TikTok. Todo Uhum. mundo aí conhece por meme, dancinha, e por Sim. que não por patrimônio também, né? Ah, que E aí, legal. no início do perfil do TikTok, do Campanário, eu reproduzia os mesmos vídeos da página do Instagram. Até que eu Uhum. percebi, não, mas é outra rede, porque no Instagram ele acabou tendo um direcionamento bem claro para pessoas que têm um interesse prévio por patrimônio, mas que querem entender melhor, querem aprofundar, querem saber, Uhum. né? É como se fosse assim, eu já fui mordido pelo mosquitinho, fui picado Aham. pelo mosquitinho do patrimônio, mesmo que num nível Isso é um muito clássico. baixo, mas aqui eu consigo me fortalecer, entender melhor como o que fazer, como fazer, onde, porque e lá Aham. no TikTok, como ele entrega vídeos para todo mundo, não para os seus seguidores, né? Ele tem um algoritmo totalmente diferente do Instagram. Ah, Ali eu tá. pensei, é aqui a oportunidade para falar com pessoas que não atinjo lá, que são pessoas assim, ó, que estão ali por outro motivo, Outro motivo. não tem Aham. interesse em patrimônio hoje. E aí eu fiz alguns testes, um dos vídeos foram todos abordando os mitos do patrimônio, que é algo que funcionou bastante bem no Instagram. Esse mito de que as telhas eram feitas nas coxas, ou que Ah, que as tá. casas têm eira, beira, tribeira, tipo essas coisas que todo mundo já ouviu falar em algum lugar e que são mentiras, Sim. isso costuma, né, dar um clique assim de interesse porque a pessoa vê, ah, mas eu já ouvi falar disso. Então teve uma Que performance, legal. teve um vídeo que performou super bem sobre a telha nas coxas, esse que deu 165 mil visualizações, e era um teste, né? Então quer dizer que Nossa. super funcionou. Claro que para uma rede como o TikTok isso não é nada, mas já foi assim um mar de perguntas e de comentários das pessoas, e a gente percebia assim. Eram crianças, eram adolescentes, eram senhoras, e não eram Gente, pessoas do patrimônio, né? E a pessoa, que não, mas meu legal. pai disse que meu avô que fez nas coxas. A gente, assim, aqui isso é uma expressão, não é exatamente o que ele tenha colocado na coxa. A gente vai Aham. conversando, né? E Que aí, legal. e aí que eu entendi que os vídeos que melhor funcionaram foram esses criados para o TikTok. E aí também eu fiz vídeos de conteúdo como teste, onde a linguagem também era muito mais simplificada, né? Aham. Então, um tipo de abordagem mais dinâmica, mais rápida e menos técnica, muito menos técnica. Tanto que se eu pegasse esse vídeo e postasse no Instagram, o pessoal ia muito estranhar, porque não parece nem a mesma pessoa falando, é muito diferente a abordagem. Sério? Nossa, isso é muito interessante que você está falando, porque é estudar mesmo, né, as estratégias para poder acessar, né, diversos públicos e falar do patrimônio cultural da maneira que eles vão gostar, né? Porque quem está ali no TikTok é realmente um público específico. No Uhum. Instagram já é outro. Então, quer dizer, te dá muito trabalho, Jorge, fazer esse tanto de pesquisa, enfim, e entender essa. Me parece que você, além de gostar, né, do que faz, estuda, né? Estuda bem antes de rodar qualquer projeto. Então, dá muito trabalho mesmo. Dá. O campanário, ele nasceu uns 3 meses antes de entrar no ar, porque foi muito planejado, assim. Teve, teve planejamento para 3 anos,
Porém, em Não. 3 meses ele chegou na meta dos 3 anos, então me deu Desde então eu só corro atrás do prejuízo, assim, porque o projeto ele veio como uma avalanche, assim, eu sempre me sinto atrás do que eu deveria, né? Então eu paro para planejar, assim, quando eu vou ver, já, o planejamento já ficou antigo. Mas dá um trabalhão, sim, até por isso o projeto ele ainda não está estruturado como eu gostaria para conseguir, de fato, né, atender todas essas frentes. Porque o projeto ele se sustenta de alguma forma a partir dos cursos, Uhum. e isso tem funcionado legal dentro das possibilidades, e ele também atua com projetos culturais, né? Então, eu consigo oferecer muito conteúdo aprofundado, gratuito, como cursos, imersões digitais, também por conta do financiamento público, né? Por conta de editais de cultura. Então, essa frente está É se verdade. estruturando para conseguir dar um fôlego para ter uma atuação forte no YouTube, no TikTok, que ainda não é uma realidade hoje enfim, pelo tempo disponível, né, do projeto. Então, o Sim, projeto ele está construindo essas bases para ele conseguir operar nessas frentes todas que os testes já deram certo, né? sim. Isso No é. YouTube, claro que a gente também não tem assim marcos assim gigantes de visualização, mas teve um retorno bom dos vídeos que foram postados no YouTube. Então também se percebeu ali, ali é o lugar de conteúdos mais aprofundados. A pessoa quer Hum, ter uma aula ou se aprofundar assim, em algum tema que ela não conhece. tá. Então, Uhum. assim, tá, o projeto ele já tem as frentes de atuação e agora ele está se estruturando para fazer, de fato, atingir, né? Provavelmente precisando também de ajuda de uma equipe que, assim que for possível, será contratar. É verdade, porque fazer tudo. Você ainda... Pois é, a gente ainda não comentou, você ainda está fazendo doutorado, né? Então, Sim. nesse meio. Gente, É, sério, por olha essa isso, pessoa. não, E se justamente você por acha que você isso, faz muita coisa. justamente por isso até o próprio Instagram, ele estava com um ritmo muito bom, assim, de postagens, e agora, como eu comecei as aulas do doutorado, elas foram, assim, ficando mais raras. Mas também eu refleti sobre isso, né? Melhor tentar manter a qualidade do que eu estou postando do que, enfim, manter um Claro, ritmo de postagens ali que não contemple. sim. Mas no início do ano, em janeiro e fevereiro, tinha um post todo dia no Instagram, e Uhum. chegou a ter umas 2 semanas, pelo menos 3 posts no TikTok, um no YouTube, tava tudo num calendáriozinho, assim. Nossa, Entrou o doutorado, claro que isso foi por água abaixo. foi por... Mas a intenção ainda é, né? Agora com a estruturação do projeto, através desses projetos culturais e do curso, a ideia é conseguir, de fato, fazer frente a todos os testes que já foram feitos, né? Porque agora Uhum. a gente já sabe o caminho, agora é meio que seguir ele, né? Uhum. Segui ele, exatamente. Jorge, pisquei e já deu 53 minutos. Gente, Gente, passa muito rápido, né? muito. Passa muito rápido. Olha, eu tô gostando demais desse bate-papo nosso aqui. Na verdade, eu queria era continuar. Tem muita coisa que eu anotei aqui, gente, para poder perguntar, enfim, para a gente poder conversar mais. Mas eu acho que tão breve a gente já poderia já ir caminhando para encerrar, porque eu vou fazer o seguinte, Jorge, eu vou fazer assim um outro convite para você, num outro momento, quando você tiver tempo, para a gente poder voltar aqui esse bate-papo, porque ficaram algumas coisas no nosso roteiro que eu não vou falar aqui, vou deixar o pessoal curioso, porque tem umas coisas que a gente separou que vou poder conversar, mas que não deram tempo, e que eu achei ótimo, na verdade, porque deu para você poder aprofundar em muitos assuntos que, além de serem relevantes, né, traz à tona essas questões que eu me proponho aqui, justamente no podcast, da gente refletir sobre. Então, achei muito, muito bom mesmo. Então, Jorge, assim, a gente meio que caminhando assim para encerrar, eu queria, assim, gostaria, né, de te pedir a gentileza de você que você pudesse indicar para a gente e falar, principalmente, né, dos seus cursos, né? E, enfim, curiosidades, bibliografias, fica à vontade, assim, história que você queira fechar aí para a gente, vai ficar assim vai ficar muito bom assim esse episódio e já vou deixar aberto aqui para quando você quiser voltar a gente terminar esse bate-papo. Claro,
Até brinquei contigo antes de a gente começar a gravação que eu queria ser o primeiro parte 2 desse podcast, então Já. eu já, eu já, eu já me convido desde o começo para parte 2 porque Ai, que bom, tem que algumas bom, eu questões que são fico feliz. bem difícil resumir, né? Eu tenho esse problema também de síntese. Mas tu perguntaste sobre exemplo, os cursos, eu gostaria de falar porque é uma parte que tem sido muito bacana também do campanário. Uhum, Quem, quem procurar no YouTube o perfil O Campanário, eu acho que é youtube.com/barra O Campanário mesmo, uhum. vai perceber que lá tem algumas aulas gratuitas já publicadas dos últimos cursos que a gente conseguiu produzir a partir de projetos culturais. Esses cursos, eles têm dado, assim, eles têm me deixado muito grato pelo retorno que eu Uhum. tenho recebido. No ano passado, o primeiro deles, ele abordou paisagem e patrimônio, então são 4 aulas que estão lá no YouTube, também, quem quiser, até para quem tiver intenção de se aprofundar mais nessas questões de Novo Hamburgo, elas foram o objeto de estudo, né, de todo esse curso, e a partir dali Que o legal. projeto Campanário, ele realmente se consolidou, né? E o segundo momento que eu acho importante que dá para visualizar lá no YouTube é a imersão digital de cemitérios patrimoniais, que para mim realmente foi um momento emocionante, porque eu voltei para aquele cemitério que eu visitava lá com a minha avó A e com sua meu pai, que avó, eu ah, comentei. que gracinha, aham. E ele, foi uma imersão, embora ela tenha sido feita por um público muito diverso, foi uma imersão pensada para quem nunca ouviu falar de cemitério como patrimônio cultural. Então ela foi assim do zero, né? Tanto que foi Que legal, gente. consegui muitas inscrições a partir do TikTok também, justamente por isso. Ela foi uma imersão pensada para quem despertou uma curiosidade a respeito desse tema, né? Tipo, vamos falar Uhum. de cemitérios como patrimônio. E aí eu recebi tantas mensagens legais, e eu recebo até hoje, essa semana mesmo, eu recebi sobre um documentário que alguém está fazendo, e a pessoa escrevia lá, tipo, nunca tinha entrado num cemitério na minha vida. E hoje eu tô gravando aqui um documentário sobre o Documentário. cemitério da minha cidade, porque eu participei da imersão do campanário sobre cemitérios. Que E legal. assim teve depoimento de dona de casa, de um município do interior de Minas Gerais, de gestores de cultura que passaram a inventariar, tombar, conservar Uhum. cemitérios a partir dessa imersão. Então, para mim, foi um marco assim na história do campanário. Que Teve legal. ele foi transmitido ao vivo, mas ele ainda pode ser visto na íntegra, né? Assistido na íntegra. Mas ele chegou Aham. a ter mais de 700 inscritos, foi bem marcante. Nossa. E Uau. a gente tem também os cursos que o Campanário oferece, também como uma sustentabilidade do projeto. E atualmente tem um curso digital com inscrições abertas, que é o Patrimônio Cultural Novas Ideias do Campo. Então, ele traz alguns módulos abordando trazendo assim novas abordagens conceituais, novas formas de entender o patrimônio, né? Novas políticas de preservação, quais instrumentos que Uhum. vêm atender essas ideias, novas ideias do campo da conservação e restauro, que ainda são pouco discutidas no Brasil, principalmente no viés do restauro arquitetônico, e também os novos recortes temáticos, abordando o patrimônio Ah, subaquático, tá. mudanças climáticas, patrimônio em perspectiva de gênero, patrimônio decolonial. Então é um curso que foi bem trabalhoso de fazer, porque o conteúdo é super denso e que também está sendo bem Uhum. bacana, assim, o retorno e a discussão com os participantes. E São esse os... está aberto, né? A inscrição. Isso, esse tem É. inscrições Aí, abertas, ainda dá para fazer inscrição e conseguir a certificação. Os aí, demais, gente. esses outros cursos podem ser assistidos, né? Não tem mais como emitir a certificação, mas as aulas estão na íntegra lá no YouTube. Ah, tá. Nossa, excelentes dicas. Então aí, gente, para quem está ouvindo, ainda está aberto. Até que dia, Jorge, que fica? Esse curso digital ele vai ficar permanente, ele fica com as inscrições sempre abertas, né? Ah, Mas tá. quem fizer Uhum, inscrição ainda esse mês consegue participar de uma aula ao vivo, que vai ser um bônus, assim, um encontro para a gente discutir uhum. uma aula síncrona, né? Então Ah, tem tá. esse bônus para quem fizer ainda esse mês. Ah, legal. Legal. Bom que
Ainda tá super em tempo, né, gente? Estamos aí caminhando para o meio do mês, então dá tempo aí de. Como é que a pessoa faz? Ela entra no perfil, né, do Instagram, para poder Isso, ali no perfil acessar. do Instagram tem um link na bio que vai direto lá para a inscrição do curso. Ah, ótimo. Uhum, maravilha, a gente fica aí a dica. Além dos seus cursos, tem algum, enfim, alguma bibliografia, alguma sugestão de leitura, alguma coisa assim específica, Jorge, que você quer Tem, acrescentar? tem tantas. Normalmente, quando eu faço essas perguntas, eu falo, nossa, Maíra, sério que você está fazendo essa pergunta? Não, novamente eu venho com o meu problema de síntese, né? E eu vou falar, talvez, de um livro que agora eu estou relendo, na verdade, que eu Uhum. acabei conhecendo depois do mestrado, mas que tem muita sintonia com o que eu trabalhei no mestrado, ele não foi traduzido ainda para o português, que é da Sim. Laura Jane Smith, que se chama Uses of Heritage. Esse livro é Perfeito. imperdível para Sim. desconstruir todo aquele monolito que a gente tem, assim, do que a gente entende por patrimônio. Eu acho um livro essencial para começar, assim, a compreender o patrimônio de outra forma, como uma prática cultural mesmo, e não como um conjunto de bens, né? Sim, perfeita. Nossa, excelente indicação. Gente, realmente eu já li esse livro também. Muito bom, Jorge. Excelente você fazer essa consideração. E, assim, para terminar, alguma história, alguma curiosidade, ou você vai deixar para o segundo episódio, para quando a gente voltar? Ou Ai, é isso aí? Vamos encerrar por aqui. O que que você quer destacar olha, aí, Jorge? olha, eu vou deixar um mistério para o segundo episódio. Histórias tem muitas, eu teria que até parar para elencar algumas para contar, porque nessas indas e vindas, assim, teve tantas. Eu lembrei de uma engraçadinha bem curtinha que dá pra gente contar nesse episódio, que é, Adoro. que é aqui de Hamburgo Velho também. Que no processo de audiências públicas da revitalização aqui do bairro, Aham. teve uma moradora que se insurgiu contra o tombamento porque ela não queria pintar a casa dela de rosa. Porque, porque ela imaginou como várias casas aqui que Sério? foram recuperadas acabaram pintando de rosa na época, ela imaginou que isso fosse um pré-requisito, a pintura de rosa. E esses dias eu ouvi essa história de novo. Eu ouvi outra pessoa afirmando isso. Eu pensei, gente, isso realmente se firmou no imaginário aqui do bairro. É até algo que a gente precisa desconstruir, porque algumas casas ficaram muito feias de rosa, mas, mas eu lembrei dessa porque é Que muito engraçado. Ela falava seríssimo, assim, eu não quero ter minha casa pintada de rosa. Olha, hoje foi ótimo você ter tocado nesse assunto. Vou aproveitar esses minutinhos finais e te perguntar quais que são, né, os critérios dessas cores. Bom, nos centros históricos, de onde que saem essas cores? Foi ótimo você ter tocado nesse Uhum. assunto, porque realmente tem muita gente que tem essa curiosidade, né? Sim. Então, dessa senhora aí do Rosa, com certeza tinham uma cartela, né, para ela poder Então, escolher. aqui ainda não tinha, né? O que acontece? Muitas vezes Ah, no processo de tombamento, de reconhecimento do sítio, o órgão de preservação ele sugere uma paleta, né, compatível em termos de conjunto para que o responsável ou os proprietários escolham dentro dessas cores uma combinação que fique harmônica com harmônica, as né? características arquitetônicas. Mas sempre tem também a possibilidade de se fazer uma prospecção estratigráfica. Uhum. Quando, né, Explica, por favor, ô Jorge, para quem está ouvindo e às vezes não claro, sabe o que que é. Por então, favor. é possível desvelar algumas camadas pictóricas ou mesmo de materiais, né? Muitas vezes a gente encontra não necessariamente camadas de tinta, mas revestimentos, outros tipos de materiais. Então é possível, muitas vezes, estudar a partir dessa prospecção Uhum. qual foi o aspecto que a edificação teve todas as suas fases, né, ao longo do tempo, e eventualmente optar por aquela mais representativa, né? Nem Uhum. sempre vai ser a mais antiga, mas enfim, costuma se resgatar a mais antiga, mas não necessariamente. Também Uhum. é uma abordagem que eu acho interessante, porque se consegue, a partir também do próprio vestígio material, né, trazer uma referência que é da própria edificação.
Então exatamente. tem essas possibilidades, né? Seguir as orientações de paleta de cores, mas também é possível pesquisar pela própria edificação quais são as possibilidades, né, que ela já teve ali ao longo do tempo. Uhum, uhum. E para terminar, a moça pintou de qual cor, a senhora? Ou não Olha, pintou? até hoje não pintou, acho que até acabaram se mudando Sério? no Nossa, bairro, desistiu. mas não pintaram de rosa, não. Ah, tá. Felizmente, olha que recentemente inaugurou-se uma obra pública que se pintou de rosa também, então acho que ficou Ó, reforçado aham, essa esse- cor, né? ficou reforçada essa pretensa paleta de cores. Aham, aham. Nossa, muito legal, adorei essa história. Nossa, acho que fecha com chave de ouro. Olha, fica meu enorme, Jorge, enorme agradecimento aqui do seu tempo, né? Sua disponibilidade de conversar aqui com a gente. Tenho certeza absoluta que todo mundo adorou. Seguramente ficaram algumas questões para a gente poder colocar aqui nesse segundo episódio, que eu já, assim, já previamente já te convido e agradeço você voltar aqui para a gente poder conversar sobre outros temas. Gente, o roteiro com o Jorge aqui estava grande e eu prometo para vocês trazer mais conteúdo nessa segunda leva, né, Jorge, de prosa, né? Então, eu te agradeço demais, querido, mesmo, assim, de coração, dessa disponibilidade e carinho aqui com o meu projeto, tá? Eu que te agradeço muito esse convite, eu fiquei muito honrado, eu tenho acompanhado o teu trabalho, gosto muito, e tu consegues fazer o convidado se sentir muito em casa, então fiquei bem à vontade aqui. Ai, que bom! Fico feliz de saber. Obrigada. Oh, que bom. Então, Jorge, eu vou desligar aqui, te agradeço muito e depois a gente marca nossa segunda conversa aí. E obrigada, gente, todo mundo que ouviu e, enfim, está participando aí ao longo das semanas aí com a gente no Maíra Cash, tá bom? Obrigada, Jorge. Valeu Tchau. demais.